fazer essa palestra para a amada igreja na noite desse dia também. Amém? Ver com os irmãos aí se já está no gatilho aí o slide, se já pode projetar. Isso. Agora só vou fazer o teste aqui da passagem. Isso. Aí nós temos aí com esse tema, né? Contra a correnteza, quando a fé confronta os valores do mundo. E utilizando esse tema de contra a correnteza, porque quando nós falamos de uma correnteza, nós falamos de um fluxo de rio, nós falamos de um fluxo de uma cachoeira, nós falamos de um fluxo, inclusive, de uma praia, quando tem alguma correnteza ali bem específica, alguma corrente bem específica. E quando nós falamos de uma correnteza, é que ela tem um fluxo específico que ela é direcionada em uma direção. E quando eu quero trazer esse tema de contra a correnteza para dizer o seguinte, que o mundo, ele segue em um fluxo, em uma direção, em um caminho. E nós, como servos de Deus, como os crentes, nós temos o dever de seguir na contramão desse mundo, ou seja, de seguirmos contra essa correnteza, de nadarmos no sentido contrário. Mas, logicamente, que isso não é fácil. Nós vamos abordar aqui alguns pontos de quais são os nossos valores cristãos diante deste mundo caído e abordar também um pouco de como que esse mundo pensa a respeito de algumas decisões morais e éticas que o mundo tenta seguir e tenta fazer com que esse fermento, inclusive, entre dentro da igreja. E esta palestra é baseada nesse texto aí de Colossenses 2:8. A palestra está baseada no texto aí de Colossenses 2:8. O texto está aí projetado para os amados irmãos. E nós vamos ler esse texto, que nós vamos fazer aqui agora uma reflexão bíblica sobre esse texto de Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 8, o texto aí está projetado, todos os textos na Almeida Revista Corrigida, que diz assim, tende cuidado para que ninguém vos engane. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Repetindo, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está nos dando um alerta. Ele está dando um alerta para a sua igreja. E ele começa esse alerta dizendo o seguinte, tende cuidado. Então, esse alerta é para que a igreja fique cuidadosa. E que tipo de cuidado é esse? Para que ninguém vos faça presa. Ou seja, que nós, como crentes, somos vistos diante do mundo como uma espécie de presa. Lembre-se da própria analogia que o apóstolo Paulo nos trouxe, dizendo o seguinte, que o nosso adversário, Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando aquele quem ele possa tragar. Então, ele nos enxerga e nos vê como uma presa. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está nos dando uma orientação, para que nós venhamos a ter cuidado, para que nós não venhamos a ser presa. Mas venhamos a ser presa de quê? Aí ele vem dizendo, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Então, nós vamos, inclusive, abordar essas filosofias e vãs sutilezas que o mundo nos apresenta. Que vãs filosofias são essas, que vãs sutilezas são essas que estão presentes no mundo de hoje, que elas estão colocadas diante de nós com tamanho perigo que podem nos fazer de presa. E essas filosofias e vãs sutilezas, elas são segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele já faz um contraponto. Aquilo que é do mundo, ou seja, as filosofias e vãs sutilezas que estão de acordo com as tradições dos homens e aquilo que é de Cristo. Ou seja, tem um
texto da Epístola de Colossenses, mas eu quero fazer uma contextualização. O que é filosofias e vãs sutilezas e tradições dos homens hoje, no mundo que nós vivemos como cristãos do século XXI, e o que é de Cristo. Então, eu vou fazer esse contraponto com essa perspectiva de uma ética cristã. Perfeito? Então, nós vamos aqui trazer uma introdução. O que é ética? Então, eu vou trazer aqui uma visão filosófica. Vou ter que virar para cá, que mesmo de óculos eu não consigo enxergar a televisão. Então, tem aqui uma definição. Mas os irmãos estão conseguindo ler bem? Amém? Amém. Vamos lá. Definição geral. Ética é como o ramo da filosofia que trata daquilo que é certo, errado, bem e mal, justo e injusto. Então, dentro de uma perspectiva filosófica, sem mesmo falar de uma perspectiva cristã, existe essa cadeira de ética nas disciplinas, nas universidades. Existe essa cadeira de ética para falar de ética, inclusive a parte de Deus, de uma perspectiva filosófica. E essa ética, da perspectiva filosófica, ela vai tratar desses aspectos, que é certo, errado, bem e mal, e justo e injusto, mas de acordo com o quê? Uma reflexão filosófica humana. Então, ética, uma reflexão teórica sobre o comportamento. Então, os nossos comportamentos, eles vão revelar valores éticos. Se ele é bom, mal, se ele é certo, errado, ou se ele é justo e injusto. E tem também a questão moral, que é o conjunto de normas e costumes de uma sociedade. Então, tem a questão ética e tem a questão moral. A ética nós podemos enxergar de uma perspectiva mais coletiva e a ética e a moral de uma perspectiva um pouco mais individual. Agora, nós vamos fazer uma aplicação dessa ética para uma perspectiva cristã. E aí surge a pergunta: o que é uma ética cristã? O que é a ética cristã? Então, a ética cristã é uma boa pergunta, porque nós também falamos de valores morais, nós falamos de bem e mal, certo e errado, e justo e injusto. Então, mas qual é a nossa diferença para aquilo que o mundo fala? Qual é a nossa diferença para aquilo que é falado aí fora, de bem e mal, certo e errado, justo e injusto, para aquilo que nós vamos falar? Então, eu trouxe uma definição aqui bem simples, que é seguir a Cristo e viver segundo os padrões revelados nas Escrituras. Então, quando nós falamos de uma ética cristã, nós estamos falando de padrões morais e padrões éticos que nós entendemos que eles são universais e eles estão revelados aonde? Nas Escrituras. Eles estão revelados aonde? Na Palavra de Deus. Então, os nossos padrões éticos e morais, eles não vêm de uma reflexão filosófica humana, eles não vêm de sabedoria humana, eles vêm de onde? Da Bíblia, eles vêm da Palavra de Deus. E nós vamos avançar um pouco. A origem da ética cristã, Deus como um padrão do bem. Então, nós vamos olhar a origem da ética cristã a partir de Deus. A partir de Deus. Então, quando nós fazemos esse olhar a partir de Deus, nós vamos ver o seguinte, que Deus, ele é a fonte de toda a moralidade. Tu és bom e fazes o bem, que é o texto ali do Salmo 119, verso 68. Então, quando nós olhamos Deus como uma fonte de toda a moralidade, é o sinal que nós vamos viver os padrões morais e éticos que Deus determinou que nós vivêssemos. Então, é impossível nós falarmos de uma ética cristã e dissociar isso da palavra de Deus, e dissociar isso daquilo que Deus revelou nas Escrituras, e dissociar isso daquilo que Deus quer para nós e daquilo que Deus quer para a humanidade. Então, nós vamos sempre olhar qual é a fonte da ética, qual é a fonte do bem e mal, do certo e errado, do justo e injusto. A fonte de tudo isso, para nós, ela é quem? Ela é Deus. Então, nós vamos olhar Deus como essa fonte da moralidade, como esse padrão de bom, de justo e de certo. E aqui nós temos um outro ponto, Gênesis 1, 26, 27. A imagem de Deus no ser humano, que é a doutrina da Imago Dei, que está ali em Gênesis 1, 26, 27. Então, quando nós olhamos
para o homem, nós vamos dizer que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, correto? E quando nós falamos desta doutrina da Imago Dei, que a imagem de Deus ela foi colocada no homem, mas aconteceu algo que corrompeu essa imagem. Aconteceu algo na história da humanidade que ela corrompeu, perverteu, subverteu essa imagem de Deus que estava no homem. Qual foi esse grande evento catastrófico que afetou isso? O pecado. Porque quando nós olhamos para essa doutrina da Imago Dei, nós vamos ver o seguinte, nós vamos olhar primeiramente para Deus. Por quê? Nós vamos ver que Deus, ele possui atributos que são só dele, que são aí os atributos incomunicáveis, que são atributos que estão apenas em Deus. Sua onipotência, onisciência, onipresença, sua presciência, ou seja, são atributos que estão apenas em Deus. Ele não passou para o homem, que são só dele. Mas existem atributos que estão também em Deus e que ele passou para o homem. Por exemplo, amor, bondade, misericórdia. O homem é capaz de amar? Sim. Nós temos tipos de amores diferentes. O amor que eu sinto pela minha esposa é um tipo de amor diferente que eu sinto pelos meus filhos, que é um tipo de amor diferente que eu sinto pelos meus irmãos e pela minha família. Correto? Mas nós temos a capacidade de amar. Nós temos a capacidade de termos atitudes bondosas. Nós temos a capacidade de sermos misericordiosos. Mas pelo fato de nós sermos corrompidos pelo pecado, do pecado ter corrompido essa imagem, nós podemos fazer isso como Deus faz? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por mais que a Bíblia vai nos dizer que nós devemos ser como Cristo, isso é um padrão elevadíssimo, que é o padrão que Deus estabeleceu e que nós devemos lutar todos os dias para seguir esse padrão. Mas nós sabemos que amar como Deus ama, perdoar como Deus perdoa, ser bom como Deus é bom, ser misericordioso como Deus é misericordioso, é difícil. Basta vocês se lembrarem de histórias de pessoas que decepcionaram vocês, que nos traíram, que nos abandonaram, que nos quiseram pelas costas. Então, nós temos essa capacidade de perdoar, mas fazer como Deus faz é algo sublime. E continuando, um outro aspecto. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Então, outro aspecto dessa ética cristã é o amor que nós devemos ter a Deus. Então, além de nós termos essa questão de ver Deus como a fonte da moralidade, de nós sermos a imagem de Deus, nós precisamos também amar a Deus. Amar a Deus. E como que nós demonstramos que amamos a Deus? Guardando os seus mandamentos. Porque o amor, ele não é um sentimento, ele não é algo que nós falamos da boca para fora. O amor, ele é demonstrado com atitudes, ele é demonstrado com gestos. Vamos avançando. Praticar a justiça, amar a misericórdia e amar humildemente com o teu Deus. O outro ponto, o amor a Deus e ao próximo como resumo da lei. E este último ponto, de Mateus ali 22, é interessante porque não é só o amor a Deus, mas é também amor ao nosso próximo. Então, quando nós amamos a Deus e amamos também ao nosso próximo, nós temos essa perspectiva prática de uma ética cristã sendo refletida no seio da igreja e na sociedade, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E aqui o último ponto, Jesus como modelo ético supremo. Jesus, ele é o nosso modelo supremo de ética. Então, vou pedir até para os irmãos acompanhar aí, 1 Pedro 2, do 21 ao 23. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao 23. Diz assim o texto, é muito interessante. Porque para isto sois chamados, nós fomos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, o próprio texto de Pedro já está dizendo o seguinte, ó, Jesus, ele nos deixou o exemplo
para que nós venhamos a agir de acordo com o padrão moral que ele nos deixou pelo seu exemplo. E no versículo 22 ele continua: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, que é Deus. Então nós vemos que, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver Jesus como esse padrão supremo de uma ética cristã que nós devemos seguir. Então eu vou passar aqui por alguns fundamentos básicos da ética cristã. Que a ética cristã, ela nasce de um relacionamento com Deus. Porque como que nós vamos dizer que amamos a Deus, que amamos o nosso próximo, se nós não temos o mínimo esforço de cultivarmos um relacionamento com Ele? Então, nós precisamos ter um relacionamento com Deus para que nós possamos conseguir colocar em prática esses padrões éticos. Porque quando vem aquela nossa natureza caída gritando, tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo, se fosse antigamente, ou seja, quando nós temos um relacionamento com Deus, o Espírito Santo, nos dá uma acalmada, nos dá uma esfriada, e até mesmo quando nós nos dobramos diante de Deus, Senhor, tira isso de mim, o próprio Espírito Santo também trabalha nesse sentido. Continuando, Deus é o padrão absoluto de bondade e de justiça. A ética bíblica, ela é teocêntrica, não antropocêntrica. E esse aqui é um ponto fundamental, porque a ética bíblica, ela não é baseada tendo o homem como centro de tudo. Ela não é baseada ali no homem como sendo a finalidade. O centro de tudo deve orbitar em torno de Deus e não em torno do homem. Então não adianta nós, como seres humanos, ficar, não, porque eu penso desse jeito, eu penso dessa forma, porque essa é a minha opinião, porque eu tenho esta perspectiva, essa é a minha maneira de pensar. E não. Quando nós falamos que ela é teocêntrica, tudo é a partir daquilo que Deus revelou nas suas Escrituras. Então, tudo é centralizado em Deus. E um outro ponto, o maior mandamento como centro da ética cristã, que é o amor. O Sermão do Monte como expressão da ética do reino. Então, quando nós olhamos o Sermão do Monte, ele é fantástico porque ele acaba subvertendo, muitas vezes, a perspectiva humana de bem-aventurança, do que é ser feliz. Então, quando nós olhamos esses valores que o mundo fala hoje, sobretudo de uma teologia coach, de uma teologia da prosperidade, que o bem supremo que nós devemos ter é de nós acumularmos o máximo de riqueza e de capital possível que nós pudermos fazer. E isso é visto como um sinal da bênção de Deus. Agora, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, ele diz o seguinte, não vos preocupeis com coisa alguma. Se preocupa com nada. Porque a nossa preocupação é o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que vai ser o futuro dos meus filhos, como é que vai ser meu futuro, como é que vai ser o amanhã, o que eu vou fazer, em que eu devo investir, como que eu devo fazer, qual é o próximo passo. E o Sermão do Monte vai dizer o seguinte, deixa tudo na mão de Deus. Olha os lírios do campo aí, está vestido da maneira mais linda do mundo. Olha as aves do céu, tem sempre ninho para ficar. Então, deixa tudo na mão de Deus. Basta a cada dia o seu mal. Então, ele vem falando ali de vários valores, de bem-aventurança, de ser sal da terra e luz do mundo. E quando nós olhamos toda essa perspectiva do Sermão do Monte, é muito interessante porque quando ele termina, no final do Sermão do Monte, Jesus ele conclui com uma parábola. Ele vem dizendo o seguinte, existiam 2 homens. Um pegou, construiu a sua casa sobre a areia. O outro construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que construiu a casa sobre a areia, veio o vento, chuva, tempestade e combateu aquela casa. Como estava sobre a areia, grande foi a sua queda. Depois ele fala do homem que construiu a sua casa sobre a rocha. O vento veio igual, a chuva veio igual, a tempestade foi igual e combateu a casa do mesmo jeito. Mas a casa permaneceu o quê? Firme, porque estava firmada sobre a rocha.
Depois que ele fala isso, se vós ouvir e praticar, sua casa está na rocha. Se ouvir e não praticar, a sua casa está na areia. Então não basta só eu ouvir os sermões, eu ouvir a mensagem, e nem basta apenas eu ter um conhecimento teórico da Bíblia. Eu tenho que praticar aquilo que a Bíblia ensina. Então, por isso, quando nós olhamos o Sermão do Monte, ele é um padrão daquilo que é a ética cristã saindo da boca de Jesus, porque nós devemos ouvir aquilo que Jesus falou e colocar em prática. Porque quando nós fazemos isso, a nossa casa está construída sobre a rocha e não tem nada que nos derrube. E essa rocha, pela toda a simbologia da Escritura, é o próprio Cristo. O papel da consciência regenerada e do Espírito Santo. E tem um texto de Romanos 12, do 1 ao 2. Esse texto de Romanos também é extremamente interessante, Romanos 12, que ele vem dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui, quando Paulo ele quer trazer esse ensinamento, ele tem como pano de fundo todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. E ele está dizendo o seguinte, vocês devem apresentar o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Então, ele está partindo do princípio que as pessoas que vão ler essa carta entendem o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. E agora o nosso corpo, ele é entregue como sacrifício vivo. E este é o nosso culto racional. Então, ele não está falando, querendo dizer que o culto racional são 2 horas de liturgia dentro da igreja. É uma vida entregue diante do altar. É o nosso corpo, a nossa vida entregue como um sacrifício vivo diante de Deus. Perceba, a nossa vida ela não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo, de modo que nós devemos viver diante deste altar a nossa vida inteira. E ele vai e continua dizendo o seguinte: e a partir daí, com a vida no altar, não nos conformemos com o padrão deste mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então, nós, quando o nosso corpo, a nossa vida está diante do altar, nós somos o quê? Transformados e a nossa mente é renovada e nós não nos enquadramos ao padrão desse mundo. Não nos enquadramos ao padrão desse mundo. Então, aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que o mundo nos oferta e aquilo que o mundo nos mostra como um padrão de ética, de pensamento, de bem, de certo e de justo, não deve estar de acordo com aquilo que nós, cristãos, devemos ter como bom, como certo e como justo, porque eles têm valores que são diferentes do nosso, porque os valores que estão lá fora são valores pautados em cultura, em reflexão humana, em tradição dos homens, e os nossos valores estão pautados na palavra de Deus. A igreja pode dar um amém? Glória a Deus. E aqui nós temos um padrão moral da Nova Jerusalém. Qual vai ser o padrão moral da Jerusalém celestial? Ou seja, da Jerusalém celestial ou daquela Jerusalém que descerá do céu? Qual vai ser esse padrão moral? Aí aqui tem um texto. A Bíblia termina com a imagem da Nova Jerusalém, uma cidade em que os únicos habitantes são os que obedecem aos padrões morais de Deus, pois não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Apocalipse 21, 27. Os que ficarão de fora são os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22, 15. A obediência aos padrões morais de Deus lhe traz glória e também é melhor para o seu povo. Esse texto eu tirei da Bíblia de Estudo Patmos, lançamento da CPAD. Então, quando nós falamos de um padrão moral celestial,
o próprio texto bíblico já nos mostra lá em Apocalipse que quem vai ficar de fora? Tudo aquilo que pode contaminar, abominação e mentira aí. Os feiticeiros, o que se prostitui, homicidas, idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. E é interessante que quando a gente fala de feiticeiro, a Bíblia, ela tem o costume de comparar pecados. De comparar pecados. Então, uma oração contrária é considerada uma feitiçaria. Quando a gente fala de prostituição, é qualquer relação fora dos padrões estabelecidos por Deus, que é dentro de um casamento heterossexual monogâmico. Está fora disso, é a prostituição. Os homicidas, os idólatras. Os qualquer que amam e comete a mentira. Ou seja, esses tipos de comportamento não vão estar dentro da Nova Jerusalém. Eles vão estar de fora. De modo que nós temos que nos esforçar hoje para que nós possamos viver o mais próximo possível do padrão estabelecido por Deus. E nós vamos precisar de graça, de misericórdia, de perdão, de amor, de redenção. E nós vamos precisar, sobretudo, de arrependimento, vindo da nossa parte. Continuando. Aí, nós temos aqui a palestra um pouco grande, então eu vou correr um pouquinho nessa parte aqui. Mas nós temos o quê? Que compreender os fundamentos seculares. E quando eu falo de compreensão de fundamentos seculares, é como que o mundo fundamenta o seu pensamento. Como que lá fora eles pensam e como que aquilo que eles pensam lá fora se contrapõe à palavra de Deus. Então, nós vamos lá. Se de fato quisermos encontrar um caminho e desempenhar um papel no diálogo atual, precisamos compreender os fundamentos teóricos das diversas correntes de pensamento e desenvolver uma ética cristã aplicável às inquietações do nosso tempo. Eu tirei desse livro aqui, ó, Ética, as decisões morais à luz da Bíblia. Inclusive, é a proposta desse livro, que nós precisamos entender quais são os fundamentos teóricos e filosóficos que estão presentes no mundo hoje. Porque como que nós vamos combater se a gente não conhece as armas do inimigo? Então, nós precisamos entender minimamente quais são esses fundamentos teóricos que eles têm lá fora para que nós possamos confrontá-los com a palavra de Deus. Bem, então vamos lá. Ética cristã versus uma ética secular. Aí eu quero apresentar esse aqui. Esse aqui vai ser o que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, que é o relativismo moral. O que essa imagem fala com vocês? Cada um tem o seu ponto de vista. E cada um, de acordo com o seu ponto de vista, cada um se acha certo. Mas e aí? Quem está certo? Podem os dois estarem certos? Olha aí. Olha a questão. Podem os dois estarem certos sobre uma mesma questão? Porque tem uma questão aqui que é uma pergunta que é fundamental para descobrir que número é esse. Que número é esse? É um 6 ou é um 9? Ou depende da perspectiva? Que número é esse? Agora eu te faço a pergunta. Essa é a pergunta fundamental. Quem escreveu esse número? Escreveu esse número com uma intenção. Quem escreveu o número pensando que ele fosse o quê? Ou um 6 ou um 9. Então, nós não devemos olhar pela nossa perspectiva, nós devemos ir atrás da verdade. Esse número foi escrito, e quem escreveu ele pensando em ele ser ou um 6 ou um 9. Vamos supor que eu escrevi um número, e eu escrevi pensando que ele fosse um 6. Então, eu escrevi um 6. Aí veio outra pessoa, olhou de um novo ponto de vista, de uma nova perspectiva, e falou, é um 9. Quem falou 9 está certo? Não. Por mais que da perspectiva dele, ele pareça que está certo. Mas ele está certo? Não. Deu para entender? Então, quando nós falamos de relativismo moral, é um discurso que está presente no mundo hoje para dizer o seguinte, não há nenhum padrão moral objetivo.
Cada um tem o seu padrão moral e cada um tem a sua verdade. Não, eu tenho a minha verdade. E quando isso entra dentro das igrejas, assim, não, eu me relaciono com Deus do meu jeito. Olha só. Não, mas isso que a Bíblia fala, eu não concordo muito, não. E a gente acaba relativizando as coisas. Mas vamos lá. Vamos lá. O que é o relativismo moral? Cada um com a sua verdade. Então, o relativismo moral é a ausência de definições sobre valores objetivos e universais. Só essa afirmação, ela já é contrária à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela mostra valores objetivos e universais. É sim, sim e não, não. E o que foge disso é procedência maligna. Mas o relativismo moral, ele vai pregar isso. É a negação de que existe uma verdade para todos. Como é que fica Jesus Cristo sendo o caminho, a verdade e a vida, se não existe uma verdade que vale para todo mundo? Se cada um tem a sua própria? É um tipo de discurso que está presente no mundo. E se a gente é seduzido por esse discurso, por essa filosofia, por essa vã sutileza, e traz isso para dentro da igreja, e traz isso para a interpretação bíblica, cada um vai acabar customizando a Bíblia de acordo com o seu próprio olhar, e customizando Deus de acordo com a sua própria vontade. Então, isso é um perigo para nós. Então, nós não podemos ser presa desta filosofia e desta vã sutileza, que é de acordo com tradições dos homens e não em Cristo. Então, olha lá, ninguém está errado. A verdade depende do que cada um considera verdadeiro. Então, o critério se torna o quê? Subjetivo. A verdade, o que é verdade para um pode não ser verdade para outro. As pessoas fazem o que sentem que é certo. Olha só, um padrão de moralidade e de verdade que é baseado no sentimento. Sentimento. Então, hoje eu me sinto assim, amanhã eu me sinto de outro jeito, e a verdade vai oscilando de acordo com o meu humor. Assim, o relativismo moral não exige o mesmo padrão de comportamento das pessoas, mesmo que estejam em situações semelhantes. Então, olha lá, por que o relativismo moral é nocivo ao cristianismo? Contradiz a verdade absoluta de Deus. A fé cristã é baseada em um Deus santo e justo, que revela leis morais objetivas. Exemplo, 10 mandamentos. São leis morais objetivas. Amarás o Senhor teu Deus, não fazer imagem de esculturas, não se dobrar diante de outros deuses, respeitar a mulher do próximo. Inclusive, eu vi um filósofo, né? Olha só como o relativismo moral aplicado à interpretação bíblica. Um filósofo, que ele é até católico, tal, muito famoso, e ele falou o seguinte: não, nós precisamos olhar agora o mandamento de não cobiçar a mulher do próximo de acordo com o olhar do século XXI. Por quê? Quando nós falamos de olhar, não cobiçar a mulher do próximo, isso vale para o homem que cobiça a mulher do próximo, tanto para a mulher que está cobiçando o homem do próximo. Então, isso está claro ali no texto, tá? Para não cobiçar aquilo que é do outro. Mas, o que esse filósofo estava propondo é o seguinte, ó, que o homem, ele não deve cobiçar a mulher do próximo e também o homem do próximo. Entenderam onde ele está querendo chegar? Entenderam onde ele estava querendo chegar? Não? Então, ele já estava querendo trazer esse relativismo moral aplicado aos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos não falam isso que ele estava querendo dizer. Misericórdia, né? Misericórdia. Então, os 10 mandamentos, eles são bem objetivos nesse ponto. Está lá. O relativismo nega essa base, dizendo que nada é certo ou errado de forma universal. E a palavra de Deus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós temos a Bíblia como verdade. Então, não adianta a gente enxergar a Bíblia como verdade e enxergar uma outra fonte de autoridade como verdade. Não, a Bíblia é a verdade. E ponto. Porque o relativismo é nocivo ao cristianismo. Anula a necessidade de arrependimento. Por quê? Se todo mundo está certo, se não tem ninguém errado, quem precisa se arrepender de pecado? Está todo mundo certo.
E a pregação de João Batista é o quê? Arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E o relativismo moral, se todo mundo está certo, não tem ninguém errado, ninguém precisa se arrepender. Olha como é que é um discurso nocivo. Como é que é um discurso que muitas vezes vem com uma aura de tolerância, mas, na verdade, é um fermento nocivo para nós. Que nós não podemos permitir que ele nos seduza. Ou seja, que nós sejamos presa desse tipo de discurso. Um outro ponto. Se não existe certo ou errado real, ninguém precisa se arrepender dos seus pecados. Isso esvazia o evangelho, que depende do reconhecimento do pecado e da graça. Nós reconhecemos que nós somos pecadores. Pelo fato de nós reconhecermos que nós somos pecadores, nós nos arrependemos dos nossos pecados e admitimos que precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Agora, se não há reconhecimento de pecado, não há também o quê? Salvação. E o texto diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Promove a autossuficiência moral. O ser humano se torna à medida do bem e do mal, excluindo Deus como referência. Lembre-se lá no início que eu disse o seguinte, que a ética cristã ela é teocêntrica e não antropocêntrica, ou seja, ela tem Deus como centro e não o homem. O relativismo moral, quem é o centro de tudo? O indivíduo, o homem, a pessoa. Ele é o centro de tudo ali. Tudo vai depender de como ele está, de como ele se sente, de acordo com a sua perspectiva, de acordo com a sua visão, de acordo com como que ele se enxerga, de acordo com como que ele se vê. Olha só. Então, é um discurso altamente nocivo e perigoso. Cada um faz o que acha certo, como nos tempos dos juízes. Ou seja, a Bíblia, ela já traz uma época em que o povo escolhido de Deus viveu cada um de acordo com o que queria. Está lá, ó. Naqueles dias, cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 21, 25. E como que é um livro de Juízes? É o povo que vivia num ciclo vicioso. O povo estava lá em paz. Aí o que acontecia com esse povo? Se desviava, ia para a idolatria. Aí o que acontecia? Deus levantava uma nação inimiga. Essa nação inimiga fazia o quê? Oprimia o povo. Aí o povo oprimido, debaixo de uma nação inimiga, fazia o quê? Clamava ao Senhor. O que Deus fazia? Levantava o juiz. O juiz fazia o quê? Libertava o povo e dava paz. E depois, tudo de novo. Tudo de novo. Por quê? Não. Cada um acaba fazendo o que quer, tá bom. Cada tribo, não, a tribo de Judá fazia de um jeito, Isacar fazia de outro, Zebulão de outro, Dan de outro, Naftali de outro, e cada tribo, cada uma vivia do jeito que queria. E isso só trouxe um ciclo vicioso ali de opressão, que o próprio Deus permitiu que eles vivessem. Então, essa autossuficiência moral que o homem acaba tendo com esse relativismo, ela é completamente contrária à palavra de Deus. Né? Mais um, dificulta a evangelização. Por que dificulta a evangelização? Se todas as crenças são igualmente válidas, então Jesus como único caminho é visto como intolerância. Quem já ouviu isso aí? Que a pregação do evangelho é um discurso intolerante. É por causa do relativismo moral. Já era. Se o professor de biologia falar lá na sala de aula, ou nasce homem, nasce mulher, acabou. Acabou. Porque tem uma questão que hoje em dia tudo é visto sobre esse olhar mais sociológico da coisa, né? Então a sociologia, ela acaba sendo hoje uma espécie de rainha das ciências. De modo que se tem uma outra ciência, ou seja, a biologia é aquilo ali, é experiencial.
Ou seja, você tem como fazer um exame de sangue, ordem cromossômica, hormônio, órgão sexual, tudo para você definir o que é homem e o que é mulher. E vem a sociologia, não, você não nasce, você se torna. E aí vem todo esse discurso, né? Esse discurso aí que é visto como o discurso do século XXI. Inclusive, teve uma influenciadora cristã que ela falou, não, eu fui na Bienal, olha esse cartaz aqui, você não nasce mulher, você se torna. Tal. E ela criticando esse tipo de situação que estava muito presente, inclusive, na Bienal do livro. Então, esse olhar sociológico, tendo toda essa engenharia sociológica, é baseado nesse relativismo moral. Não. Todas as religiões cumprem um papel social. É uma coisa que está muito na boca do nosso prefeito. Não. As igrejas cumprem um papel social. Então, ele tem uma certa aliança com as igrejas, porque o termo que sai da boca dele o tempo todo é, não, a igreja cumpre um papel social. Então, é visto porque a igreja, ela preenche as lacunas que o Estado não preenche. Então, essa é a visão de alguns políticos, tal, e quando alguém dá algum discurso aí fora positivo sobre a igreja, é sobre isso. Mas, e o aspecto transcendental? O aspecto da Bíblia como palavra de Deus? E o aspecto de Jesus como Salvador? Não, isso é outra coisa. Isso não entra no discurso. Vai entrar esse aspecto social da igreja, que nós temos, e é correto, e é justo. Mas é só isso? Não. Esse é o ponto. Então, vai lá. O relativismo desarma o cristão de anunciar a verdade com convicção. Porque se todo mundo tem a sua verdade, se cada religião ela leva a Deus da sua maneira, da sua forma, da sua perspectiva, como que fica a nossa pregação? Como que fica a nossa evangelização se nós pregamos uma exclusividade da salvação em Cristo? Se nós pregamos um único Deus? E esse discurso, quando eu coloquei aqui que isso desarma o cristão, é porque vem aquele carimbo de intolerante. E se você pratica intolerância religiosa, crime inafiançável. Olha só, é toda uma amarra filosófica, intelectual e agora, pela lei legal, para coibir a nossa pregação. Mas tem a ver com algo que está presente no mundo hoje. Então, é importante a gente saber que é assim lá fora para que a gente possa contrapor de acordo com a palavra de Deus. E o texto bíblico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, eu tenho aqui mais 10 minutos, então eu vou terminar com o niilismo. Isso aí, a palestra é longa ainda, mas eu vou terminar com o niilismo, tá? O niilismo já é um termo mais complicado. Eu coloquei a imagem de um labirinto. Um labirinto sem saída. Agora eu te pergunto, se eu pego alguém de vocês e coloco num labirinto sem saída, eu te pergunto, você vai ficar andando procurando a saída, mas não tem saída. Eu te pergunto, a sua caminhada procurando uma saída faz sentido? Porque não tem saída. Tem saída. Então, a perspectiva nihilista é aqui, ó. Rejeição de qualquer valor objetivo. O resultado é o vazio moral. O niilismo é uma corrente filosófica que enfatiza a ausência de significado ou propósito na vida, como se você estivesse procurando uma saída num labirinto fechado. Qual o propósito disso? Qual o significado disso? Não tem. Você está ali num labirinto que não tem saída, procurando uma saída. E qual o significado disso? Então, eles vão enxergar a vida como tendo ausência de significado e de propósito. A negação de valores morais absolutos e a descrença de verdades objetivas. O termo vem do latim nihil, que significa nada. Então, por que o niilismo ele é nocivo ao cristianismo? Mas vamos falar mais um pouquinho daqui do niilismo. Porque o niilismo ele vai tirar algo que é muito caro para nós,
que é a ausência do sentido da vida. É a ausência de significado e a ausência de propósito. A nossa vida, diante de Deus, ela tem um significado. Ela tem um propósito. Ela tem um sentido. Ela tem um sentido. E se você tira isso do indivíduo, o que fica? O que nós tiramos da pessoa? O que nós tiramos de alguém quando nós tiramos o propósito, o sentido, o significado? O que nós tiramos do indivíduo que pode mover a vida dele para sempre? Nós tiramos a esperança. Qual a esperança que alguém pode ter em viver e até mesmo na eternidade, se para ela a vida não faz sentido, se a vida não tem significado? Esse esvaziamento da esperança, nesse mundo de hoje também é um problema caro, porque a Bíblia diz que a própria natureza está na espera da redenção. Nós estamos aqui na expectativa, na esperança do arrebatamento. E nós estamos na expectativa, na esperança de passar a eternidade com Deus. E se a gente tira isso do indivíduo, se a gente tira isso das pessoas, como que fica a vida? Por que é nocivo ao cristianismo? É uma crença de que nada tem sentido, valor ou propósito real. É a negação de todos os fundamentos objetivos. Se a gente fala, não, Jesus morreu na cruz para te salvar. Não, isso aí não tem significado nenhum. Não, a cruz não tem nenhum significado. A visão do niilista é isso. Não há significado. Então sem verdade, sem moral, sem propósito e sem Deus. O niilista vai ser alguém que vai viver uma vida sem um padrão de verdade absoluta, vai ser uma pessoa que vive sem um padrão moral definido, ou uma pessoa que não tem propósito e uma pessoa que não acredita em Deus. Isso é uma perspectiva muito nociva para nós como cristãos. Porque nós temos verdade, nós temos moral, nós temos propósito e nós temos Deus. Um exemplo prático, a vida é um acaso. No fim, tudo acaba em nada. Então, acabou, morreu, acabou. O fim é isso aí. Nós somos uma forma de vida baseada em carbono, morreu, vai ser enterrado, o bicho vai comer, daqui a 100 anos ninguém lembra que você existe. Imagina você viver uma vida com esse tipo de pensamento. Com este tipo de perspectiva. Com este tipo de visão de mundo. É uma vida triste. É uma vida triste. É uma vida, assim, bem depressiva. De modo que só de eu falar isso já bate uma coisa ruim na gente. Só de ouvir isso. Por que é nocivo ao cristianismo? Nega o propósito da existência. O niilismo diz que a vida é fruto do acaso, sem significado final. Não, tudo isso é fruto do acaso. Assim, a evolução chegou desse jeito, é isso mesmo. Podia ser outra coisa. Podia ser outra coisa, mas foi isso, e foi só uma coincidência, fruto do acaso. Fruto do acaso. Porque é uma visão de mundo que Deus não está na equação, Deus está de fora. Então, se Deus está de fora, tudo que existe no mundo é a parte de Deus. Então, a vida é um mero acaso. As nossas relações não são especiais, porque está acontecendo em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Triste, né? Vamos lá. O cristianismo afirma que fomos criados com propósito por Deus, para refletir a sua glória e viver em comunhão com Ele. Tu criaste todas as coisas por tuas vontades. Elas existem e foram criadas. Então, nós não podemos perder nunca a perspectiva de que a nossa vida tem um propósito, ela tem sentido e ela tem significado, e nós encontramos tudo isso em Deus. Em Deus nós encontramos sentido, em Deus nós encontramos propósito, em Deus nós encontramos significado, e isso nos traz esperança de viver nesse mundo caído e corrompido. De modo que a nossa própria mente, quando ela está focada em Cristo, este tipo de pensamento
não consegue nos alcançar porque nós entendemos que Cristo já é superior a tudo isso. Destrói a moral objetiva. Se nada tem valor real, o bem e o mal são invenções humanas. Ou seja, aquilo que nós entendemos como bem e mal é uma mera invenção humana. De modo que você pode tomar uma atitude que outras pessoas vão entender que é má, mas na verdade ela não é má de verdade. Porque é uma mera convenção humana, digamos assim. Isso leva ao desespero moral e à indiferença diante do mal. Este é um problema. Quando nós ficamos indiferentes diante da maldade. A gente se acostuma tanto com a maldade diante de nós que a gente pode acabar ficando indiferente a ela. Assim como um niilista, ele fica indiferente ao mal por sua visão de mundo, muitas vezes nós podemos ficar indiferente ao mal por estarmos habituados com ele. Um exemplo disso, que foi claro, viralizou aí há umas 2 ou 3 semanas atrás, o Globo Esporte estava fazendo uma matéria no centro de treinamento do Vasco, estava entrevistando os jogadores. Daqui a pouco no fundo. E fica, centro de treinamento do Vasco, na Cidade de Deus. E daqui a pouco, no meio da entrevista, começa a ouvir os tiros. Pá, 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 pá. E uma rajada assim de fuzil. E assim, ninguém... A reação que foi aquele riso assim, sem graça, assim. Tá dando tiro, né? Porque é comum pra gente que é carioca, assim, meio que ouvir tiro. E a gente já tem aquela, não, esse aí tá longe, não tem perigo não. Porque essa questão da gente já está acostumado. E não, esse tiro, tal. E está tendo operação hoje aí, tal. Porque é a nossa realidade. E muitas de nossas igrejas, nossas congregações, estão no meio dessa realidade. Mas nós não podemos ficar indiferentes diante disso. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Então, esse é um texto de Isaías, do profeta Isaías, dizendo o seguinte: ai daqueles que transformam mal em bem e mal. Ai daqueles. Então, ai é uma palavra que indica dor e uma palavra que indica juízo. Ai daqueles que estão invertendo os valores, transformando aquilo que é bem em mal e aquilo que é mal em bem. A inversão de valores vai trazer um juízo de Deus. Partindo para o final, elimina a esperança, como eu falei, o niilismo diz que tudo acaba no nada, inclusive o ser humano. O cristianismo proclama a esperança da ressurreição e da vida eterna. É a nossa maior esperança. E aqui tem o texto bíblico. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, a nossa esperança, ela não é apenas nessa vida. Ela é também transcendental, para a vida eterna, para a eternidade. Então, o niilismo ele vai tirar essa esperança. E como a Bíblia diz, vai nos tornar miseráveis e infelizes. Porque quando nós temos a nossa esperança em Deus, nós temos esperança nesta vida e na vida eterna. Nós temos força para viver esta vida e aguardar a vida eterna. Nós temos esperanças para viver de acordo com os padrões morais de Cristo, almejando alcançar a vida eterna. Glória a Deus por isso. Amém? E é isso, irmãos. Não, ainda tem mais um. O vazio existencial. O resultado do niilismo é angústia, desesperança e suicídio espiritual. E não só espiritual, como físico também. O Evangelho oferece sentido, redenção e valor eterno à vida humana. Que toda vida ela tem um valor eterno. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? O que o cristianismo afirma em oposição ao niilismo? Deus é a fonte do sentido e do ser. A vida tem valor eterno.
O sofrimento pode ter um propósito. Como tudo na vida tem um propósito, inclusive o sofrimento pode ter um propósito em nós. Lembre-se do rapaz que era cego e os discípulos perguntaram, quem pecou? E a resposta foi, ninguém pecou, mas foi para que se manifeste a glória de Deus. E muitas vezes para que por meio do nosso sofrimento, a nossa vida sirva de exemplo para os demais. Um exemplo claro disso é a vida do próprio profeta Osés. Você casar com uma mulher de prostituições, tirar ela daquela vida e ela voltar para aquela vida, é um sofrimento. Ninguém quer passar por isso num casamento. E a vida dele foi de sofrimento para que o povo entendesse, vocês são essa mulher de Osés. Então, muitas vezes, o nosso sofrimento, ele está presente para que outras pessoas possam ver e entender o seguinte, como que consegue ser crente passando por tudo isso? Lógico que ninguém quer sofrer, né? Todo mundo quer, não, a bênção de Deus está comigo, a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, a minha saúde, olha tudo que eu vivo, olha a vida maravilhosa que eu tenho. Mas muitas vezes nós vamos levar Cristo para outras pessoas por meio do nosso sofrimento. Isso é difícil? Mas é verdade. Também é verdade. Então o sofrimento, ele também tem um propósito. Ele não é vazio. A morte não é o fim. Existe verdade, justiça e esperança. E vou terminar aqui. Tá bom, gente? Então, quem sabe outra oportunidade, uma parte 2 aí eu continuo, tá bom? Mas aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E é isso. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Muito bom. Vamos estar de pé, vamos orar para recolher dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Amém? Pastor Edilberto. Paz do Senhor, irmãos. Senhor Santo e Eterno, após nos alimentarmos com uma porção de Tua Palavra, que foi ministrada pelo Teu Filho, presbítero Tiago, nós vamos adorar o Teu nome com uma canção e também vamos adorar o Teu nome com dízimos e ofertas. Que este ato seja um ato de fé. Sim, Senhor, um ato de fé. Nós entregamos as nossas contribuições porque sabemos que o Senhor já tem nos dado para nossa manutenção e continuará sustentando a nossa casa e a nossa vida e não deixando faltar o pão. Que o recurso que for colocado por Teu Filho na salva, seja dízimo, seja oferta, Senhor, seja como sempre tem sido, utilizado para o bem da Tua obra, para o avanço do Teu reino, aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares onde a Adave chega. Em nome de Jesus, recompensa os Teus filhos, ainda mais além do que eles têm sido abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar vossos assentos. Vamos adorar a Deus com mais um louvor. Vamos adorar o Senhor Jesus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó
ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia. Vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Glória. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, presbítero Tiago Panzariello. Os irmãos querem continuar orando pelo presbítero Tiago Panzariello e toda a sua família. Se é verdade, digam glória a Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, o pastor Alex está nos acompanhando lá de Angola. Pastor Alex, a Aline e a Laura, um abraço. Ele também deixa um abraço aos irmãos, tá bom? Deus abençoe, pastor Alex, filho do nosso pastor presidente, também quarto vice-presidente da ADAV. Atenção, senhores dirigentes de congregação, os que aqui estão e os que nos acompanham pela internet. A reunião prevista para a próxima quinta-feira, ela não acontecerá. Por qual razão? Porque no dia 19, que será um sábado, nós teremos a reunião ministerial com todos os obreiros do campo. Sendo assim, a reunião de próxima quinta-feira, ela será uma reunião conjunta no dia 19. Portanto, dia 19 é a reunião com todos os obreiros do campo, incluindo todos os dirigentes. Quinta-feira próxima nós temos a Quinta da Fé e todos os dias até sexta-feira nós temos oração aqui em nosso templo sede. No final desse mês, dias 26, jovens, 26 e 27, Tiago, ok. Por gentileza, o anúncio da festividade dos jovens. Isso, festividade dos jovens, Joadave sede, 26 e 27, nós teremos a participação desses irmãos adorando ao Senhor. Sâmia estará pregando e a irmã Sara Rocha cantando no dia 26. O preletor pastor Douglas Carmo estará pregando e a cantora Elohane Fidelis. Aqui na sede, 26 e 27, festividade da Joadave sede, jovens e adolescentes. Tá bom, meus irmãos? Deixe-me ver, Conexão EBD. Se você ainda não fez sua inscrição, procure um professor de escola dominical ou entrando no Instagram, ebd.adave oficial ou adave oficial, os irmãos vão encontrar o link para se inscrever. Não paga absolutamente nada na inscrição. Para que então? É para que seja feita uma logística que dê condições de atender a todos os irmãos. Nessa Conexão EBD especificamente, nós teremos a participação do comentarista de lições bíblicas de adultos, o pastor José Gonçalves. Ele estará conosco de forma remota. Portanto, pedimos aos irmãos que compareçam para que nós possamos, não apenas em todas as classes separadamente, mas também numa palestra que a irmã Viviane vai ministrar antes de começar a divisão das classes. Nós pedimos aos irmãos que compareçam para que nós tenhamos assim, um bom número e tirarmos bastante proveito para nos preparar para o terceiro trimestre de 2025
em nossa escola dominical. São essas as informações do momento. E mais alguma, pastor João? Tudo certo? Tudo certo. Então, Deus abençoe aos irmãos. Continuemos firmes em oração para o nosso pastor presidente, sempre em oração para que o Senhor Deus restabeleça a saúde do servo dele, e nós assim continuamos nesse propósito. Não esqueçamos jamais de orar em favor da saúde de nosso pastor presidente, em nome do Senhor Jesus. E como disse, seguimos, tivemos uma cruzada abençoada com resultado, e os irmãos já estão tomando conhecimento que nós estamos divulgando qual o resultado da nossa cruzada, em nome de Jesus. Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar. Querido Deus, te agradecemos nesta noite, Senhor querido, aleluia, por tudo que tu tens nos dado. Senhor, te agradecemos pela vida do teu filho, que trouxe a tua palavra. Continua abençoando o teu filho, a família dele. Deus, toma todos aqui nas tuas mãos, os leva na tua paz, nos dê uma noite abençoada por ti, Senhor. Deus querido, a nossa palavra desta noite é gratidão ao Senhor, em nome de Jesus, amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre, amém. A DAV em 2025, anunciando o reino e avançando rumo à glória celestial. Filipenses 3, 13, 14. Deus vos abençoe em nome de Jesus.